Olá! Hoje estaremos dando sequência a mais um episódio da série Mães da Bíblia e hoje eu estarei falando sobre Agar. Agar é uma mãe em que lá na Bíblia nós encontramos a história dela em Gênesis 16. Agar, ela era uma serva de Sarai, era uma serva egípcia. Eu quero então ler lá no verso, já começando a ler aqui na palavra, em Gênesis 16, no verso 4, como começou a história de Agar, como ela concebeu, como que foi a história dela a respeito da sua gestação. Então, Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Aqui eu quero focar muito sobre a história de Agar, quando ela engravidou. Nós não vamos aqui falar sobre o contexto a respeito de Abrão e Sarai, vamos então focar somente a respeito de Agar. O que aconteceu quando Agar engravidou? Ela começou a tratar a sua senhora com desprezo. E isso fez com que várias consequências ruins viessem a atingir a vida de Agar. Eu não sei se você conhece mulheres que usam da sua gravidez ou usam filhos para atingir pessoas. Existem mulheres que usam os seus filhos para atingir talvez o seu marido, o seu ex-marido, a sua sogra, a sua mãe. Pessoas usam filhos para ferir pessoas. Não faça isso. Porque quando Agar, ela sabe que está grávida e ela passa então a desprezar Sarai, em vez dela estar reconhecendo que ali havia uma promessa em seu ventre, que ali havia um propósito em seu ventre, era uma criança, era um filho, ela preferiu usar da sua gravidez para se sentir superior a alguém. Então, existia um propósito ali no ventre de Agar, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então, quando você usa o propósito como vantagem sobre os outros, então você está cega. Foi isso que aconteceu com Agar. Ela ficou cega, só enxergando uma motivação errada da sua gravidez, e ela não estava conseguindo enxergar as promessas. A consequência, então, veio sobre Agar. E não só somente sobre ela, mas também sobre o bebê que estava em seu ventre. Não pensemos nós que quando nós temos algumas atitudes, ações, reações, que essas coisas só atingem a nós. Quando nós somos mães, elas atingem também os nossos filhos. Elas vão, de alguma forma, repercutir na vida deles. Lá, no versículo 6, a Bíblia então vai aqui estar trazendo qual foi a consequência que aconteceu com Agar por todo o desprezo que ela estava ali tratando então a sua senhora. Diz assim: então Sarai a tratou tão mal, tratou Agar mal, que por fim Agar fugiu. Então, a consequência de todo aquele desprezo, daquele comportamento tão ruim que Agar passou a ter, assim que concebeu, ela então começou a ser muito maltratada. Você já imaginou o que significa, o que é uma mãe, uma mulher gestante ser maltratada? Talvez você saiba como é, talvez você conheça mulheres que foram maltratadas quando estavam grávidas, talvez você, quando estava grávida, foi maltratada, talvez você está grávida nesse momento e você tem sido maltratada. Você já imaginou uma mulher grávida, então, indo para o deserto, fugindo de tão desesperada, de tão mal tratada ela estava sendo, mas muito mesmo maltratada, a ponto de se desesperar, de se desestabilizar emocionalmente e sair fugindo, correndo para um deserto, uma mulher grávida no meio de um deserto? Mas eu quero declarar sobre a sua vida que no meio desse deserto Deus vai aparecer para você. Ele vai abrir os seus olhos e vai fazer você enxergar a promessa, o propósito. Amém? Porque foi isso que aconteceu com Agar. Lá no verso 7, a Bíblia diz assim que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Então, a partir desse momento, Deus começa a falar com Agar. Ela passa ali a ter um contato
sobrenatural. Ela vê esse anjo do Senhor e ela também ouve, ela conversa com ele. E ali então Deus começa a revelar coisas poderosas para Agar. Ali ela tem seus olhos abertos. Antes ela estava cega, estava somente enxergando uma motivação errada, algo ali que acabou crescendo ali na sua mente, muito provavelmente influenciada pelo inimigo. Mas então quando Deus fala com ela através do anjo dele, ela começa então a abrir seus olhos e começa a compreender o que significava aquela gravidez. Deus abre os olhos de Agar, fazendo ela enxergar o propósito e não mais o motivo de se sentir superior. Então Agar começa a entender que não é sobre ela se tornar superior a alguém, não é sobre ela ter uma vantagem por estar grávida, não é sobre ela usar o seu filho para atingir e ferir os outros, mas é sobre uma promessa de Deus sobre o seu ventre, é sobre uma promessa de Deus na vida daquela criança que estava em seu ventre, é sobre um filho. Mães, Deus quer abrir os nossos olhos, para que nós enxerguemos que é muito além do que, quando estamos grávidas, sermos belas gestantes, que participam de ensaios fotográficos, para fazer aquelas fotos maravilhosas, quando o bebê nasce, fazem aqueles ensaios newborn, ou depois tiramos várias fotos da criança conforme ela vai crescendo e vamos ali compartilhando. É muito mais do que isso. Deus quer abrir os nossos olhos, para nós entendermos que é sobre nós ouvirmos Deus sobre os nossos filhos, é sobre nós entendermos que nós temos uma missão. A partir do momento que nós concebemos em nosso ventre, nós nos tornamos mães, nós temos uma missão sobre a criança que está em nosso ventre. Então, quando ali Agar tem esse contato ali com o anjo do Senhor, ele revela coisas poderosas para ela. Ela não sabia que ela teria um menino. Ali, naquele tempo não tinha como fazer exames para saber se era menino ou menina, mas naquele momento ali então Deus revela para ela. Deus fala assim, através do anjo, no verso 11, você está grávida e dará à luz um filho. Então ali já está revelando o sexo do bebê, é um menino. Depois Deus dá até o nome dele, dê a ele o nome de Ismael. E depois também Deus ali você pode ler depois, no verso 12, que o Senhor entrega uma promessa para Agar. Ele fala sobre Ismael na fase em que ele vai estar até um homem já feito. Então, o que significa essa promessa para essa mulher? Que seu filho vai nascer, que seu filho vai crescer, que seu filho vai se desenvolver. Ele não vai morrer quando ele for bebê, ele não vai morrer quando ele for um adolescente. Ele vai ter vida e ele vai chegar a uma maturidade, ele vai se tornar um homem. Então Deus estava falando ali até sobre o futuro. Ela tinha uma promessa, ela recebeu uma promessa. A partir do momento que ela abriu os seus olhos, que ela abriu os seus ouvidos para ouvir a Deus, ela então passa a entender por que ela estava grávida. Ela não estava grávida para se sentir superior a alguém e para ter vantagem sobre aquilo. Ela estava grávida porque havia um propósito. Então Deus manda ela voltar para casa e ela retorna. E então nasce Ismael. Ali a Agar já está entendendo o propósito. Ela já sabe que aquele filho tem uma promessa poderosa. E o que acontece? Vão passando os anos e ela vai tendo batalhas assim como qualquer uma de nós. Nós enfrentamos batalhas, nós passamos por várias fases com os nossos filhos. Vamos então avançar alguns anos aqui na palavra, em Gênesis 21, vai falar já de um tempo mais avançado, quando Ismael já é um adolescente. Nesse tempo, então, Ismael, ele já está com mais ou menos 14 anos. Nesse período, nasce Isaac. Isaac, o filho de Sara. Então, Sara acaba conseguindo engravidar, porque era uma promessa do Senhor. É realizada a promessa do Senhor, nasce esse menino. E ele era pequeno, ali naquele tempo ali, ele foi desmamado e ele tem contato com seu irmão Ismael, Isaac e Ismael. Acontece uma situação ali dentro daquela convivência e Sara vê algo ali que acontece entre eles e ela não gosta. E então é tomada uma decisão ali no meio daquela casa, vamos dizer assim, né? Daquele ambiente em que eles conviviam. É decidido então que Agar e Ismael, já um menino de mais de 14 anos, um adolescente, devem ser expulsos daquele ambiente. Então, olha a grande batalha
que Agar começa a enfrentar. Nesse momento, Agar fica cega novamente. Ela não consegue lembrar-se das promessas que Deus fez sobre a vida de seu filho. O que acontece? Agar é mandada embora. E apenas ali com um pouco de água, um pouco de alguns alimentos, e vai para o deserto. E ali ela fica também desesperada. Ela acha que seu filho vai morrer. Então lá no verso 15 de Gênesis 21 diz assim: quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Nós podemos trazer esse exemplo de Agar para os nossos dias. Agar ali, então, ela está debaixo de uma cegueira, porque ela não está mais enxergando as promessas. E a cegueira faz ela enxergar o quê? Faz ela enxergar a morte. É até contraditório falar isso, né? Que a cegueira nos faz enxergar, mas é a cegueira que o inimigo traz. Que não só o inimigo também, as coisas espirituais, mas o nosso emocional. Quando nós nos deixamos dominar pela alma, pelo emocional, por vários sentimentos, aquilo nos cega. É algo até que acontece com o nosso cérebro, não é só algo espiritual. O nosso cérebro, ele vai, se você se deixa ali levar pelas emoções, você acaba tomando decisões que você, numa normalidade, você não tomaria. Então ali, Agar pega o seu próprio filho, coloca ele sentado num lugar e ele acha que ele vai morrer. Então ela começa a enxergar na sua mente a morte do seu filho. E ela se afasta, porque ela já pensa assim, eu não quero nem enxergar ele morrer. O que nós, como mães hoje, talvez você está aqui me ouvindo, assistindo essa palavra, e você é mãe de um adolescente, de um menino ou de uma menina, e você está por conta de tanto desespero, por conta de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida e na vida aí no meio da sua casa, você tem visto e você tem imaginado que seu filho ou sua filha vai morrer. E você deixa ele entrar no quarto, você até permite que ele, ou até mesmo você mesma, vai e fecha a porta do quarto dele e se afasta, porque você diz, eu não quero. Você também se desespera, vai para o seu quarto, vai chorar, mas você se desespera, eu não quero nem ver ele morrer. Então você já entrega praticamente seu filho à morte. Você não quer saber, você prefere, muitas vezes, para não ter que enfrentar aquela situação, deixa ele lá no computador o dia todo, deixa ele naquele celular o dia todo, ou talvez sua filha saia e você tenha até medo de mandar uma mensagem para ela, para perguntar onde que ela está, você prefere se afastar, assim como Agar fez. Se afastou e não quer saber, porque se eu mando uma mensagem para minha filha, eu não quero nem saber a resposta que ela vai me dar, porque talvez a resposta dela vai me fazer enxergar a morte. Minha filha está morrendo espiritualmente, está morrendo, está deixando os caminhos do Senhor. A atitude de Agar na gravidez dela, quando ela passou então a desprezar Sara, sua serva, trouxe consequências até mesmo na adolescência de Ismael. Ismael estava sofrendo e chorando, porque não pense você, mãe, que somente você está sofrendo. Seu filho ou sua filha também estão sofrendo. Eles choram quando eles entram dentro do quarto, eles choram na escola, eles choram no meio da rua, eles fogem para lugares para chorar e talvez você não saiba disso, talvez você não tenha noção disso. Porém, eu quero ler aqui e já quero, indo para o final, ler o verso 17 e trazer uma palavra de esperança para você, uma palavra de que, se você está nessa situação, saiba que existe um Deus que vai falar com você. Ele vai mandar uma voz, a voz dele vai falar com você. Através do céu, Deus falou através de um anjo e uma voz que veio do céu. Agar mais uma vez ouve a voz de Deus. E diz assim, no verso 17, mas Deus ouviu o choro do menino. Agar também estava desesperada, chorando, mas Deus não falou ali que ouviu o choro dela. Deus ouviu o choro do menino. Então ali Deus está interessado no seu filho, Deus está interessado na sua filha. E do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Ali Deus traz então o que? Força para Agar. E é isso que eu quero declarar sobre você. Deus vai trazer força a você. E ali Deus fala assim, Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. E o que ele diz? Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Através desse versículo existem 3 coisas tão poderosas que eu creio que o Espírito Santo me trouxe. Deus, ele vai te dar força no físico,
ele dá força na alma, nas emoções, nos sentimentos, ele ajuda a equilibrar isso, e no espírito. E ele vai te sustentar para que você faça isso pelos seus filhos. Então, quando Deus fala, levante-o, Deus está falando para levantá-lo fisicamente. Então, Deus Mãe vai te fortalecer, ele vai olhar para você e vai falar, não tenha medo. E aí ele está dando uma ordem, então, aqui para Agar, levante-o. Levante seu filho. Pega, ele estava lá, sentado, e levante-o. E depois fala, anime-o. Anime-o quer falar das emoções, quer falar dos sentimentos, é na alma. E Deus vai te dar suprimento para que você, vai te ajudar a equilibrar também as suas emoções, para que você ajude seu filho, anime o seu filho. E ali Deus então fala algo do Espírito, que é algo que já é, que Deus já determinou, que é o quê? Ismael, ele recebe uma promessa, farei dos descendentes dele uma grande nação. Então, essas são as palavras que Agar já sabe sobre seu filho e que ela vai declarar para o seu filho. Então, mãe, fale as promessas de Deus para o seu filho. Não fale palavras vazias da sua cabeça, mas ouça Deus. Veja Deus revelando-se a você e declare as promessas de Deus sobre o seu filho. Eu quero, então, deixar essa palavra com você. Quero te encorajar e dizer que se você se colocar numa posição para ver e ouvir Deus, Ele vai se revelar a você e vai te ajudar a cuidar dos seus filhos. Então, que Deus se revele a você, que você ouça a voz dEle e que você veja cumprir-se na vida de seus filhos as promessas dEle. Amém? Eu gostaria então de orar por vocês nesse momento. Senhor Deus, eu quero apresentar diante do Senhor nesse momento mulheres que estão assistindo esse vídeo. São mulheres que pode ser que ainda não têm seus filhos, mulheres que estão grávidas nesse momento, mulheres que já são mães de crianças que já nasceram. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que tem mães aqui que estão assistindo que têm ouvido o Senhor falar que vai dar filhos a elas. Então, que elas creiam que o Senhor é um Deus que promete e que cumpre. Essas mulheres serão mães. E elas vão ouvir aquilo que o Senhor já está falando sobre os seus filhos. Também sobre essas mães gestantes. Pai, em nome de Jesus, guarda cada uma, Deus. Se tem alguma aqui que está sendo maltratada, que está passando por algumas circunstâncias dentro da sua casa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê forças a ela e que ela não se desespere, não deixe o emocional abalá-la de tal forma que ela se veja até mesmo saindo de casa. Deus, mas fortalece ela agora nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito dela dentro da sua casa. E mães, vocês que já têm seus filhos, filhos adolescentes, que você está passando por um tempo tão difícil com esses filhos e que você acha que eles estão morrendo. Mãe, lembre-se das promessas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor lembre essas mães das promessas que o Senhor tem para esses filhos. Lembre a elas, Deus, ou revele a elas, se ainda elas não tiveram essa experiência. Mostre a elas, Deus, que elas tenham visões dos seus filhos adultos, dos seus filhos, um homem já feito, uma mulher já feita, vivendo grandes coisas na presença do Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, para que enxerguemos as promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a cada uma. Em nome de Jesus. Amém.